Eu espero que não sou motivacional ou coach ou meio guru, não é essa a minha proposta, mas se eu tivesse a oportunidade de me falar algumas certas coisas para o meu eu do passado de 20 anos, tenho 25 anos hoje, eu falaria isso. Oi, muito prazer, meu nome é Matheus Ribeiro, tenho 25 anos e crio conteúdo aqui pro YouTube. Há 1 ano e 1 semana estou casado e tem sido uma experiência maravilhosa partilhar a vida com outra pessoa. Quero falar um pouquinho no vídeo sobre isso e eu tenho 10 conclusões que eu vou discorrer ao longo desse vídeo, que como eu falei, se eu fosse mais novo eu gostaria de ouvir. Eu acho que me ajudaria em muita coisa, em vários contextos, sejam profissionais, familiares, tudo que é relacionamento com pessoas e consigo mesmo. E a primeira coisa que eu queria falar é... Matheus do passado, e para você que tá me ouvindo, desapegue da necessidade de aprovação alheia. Isso serve e se aplica muito a pessoas que têm uma tendência a ser mais inseguras em seus ambientes de trabalho, ambientes familiares, mas eu acho que todo mundo, no final das contas, tem algumas pessoas que nós queremos agradar, que nós queremos, sabe, ter o contentamento daquela pessoa em detrimento de algo que nós fizemos. Sabe, um chefe, um supervisor que você quer que ele se orgulhe do que você fez e quando você vê que houve algum desapontamento da parte dele, isso te dói muito. Ou um familiar, talvez um pai, uma mãe, que é muito doído pensar em saber, em ver aquele parente desapontado com você. Essa tristeza eu acho válida em contextos quando realmente a gente fez algo que é errado, algo que não é admirável, quando a gente não vai tão bem assim no trabalho, quando a gente faz algo que os nossos pais não se orgulham disso. Mas a verdade é que na vida prática isso vai além, sabe? Esse sentimento e essa dor de desagradar alguém, um amigo talvez, ou um namorado ou namorada, essa dor, ela aparece às vezes em questões simples da vida, ou às vezes uns vacilos, uns deslizes que são toleráveis. Mas a ansiedade, a dor, a tristeza que isso causa é extremamente disfuncional. Carregar esse fardo, emocionalmente falando, é paralisante, é angustiante, parece que a vida não segue, porque a gente tá se sentindo culpado por ter decepcionado alguém. Então, um conselho prático, eu quero seguir ao longo desse vídeo sempre dando um conselho prático. Se pergunte, veja quais são os relacionamentos que mais te causam dor e sofrimento quando você não vai tão bem em algo. E a minha sugestão não é que você abandone esse relacionamento, esse emprego, seus pais, não é esse o propósito, mas ciente de que talvez você dá muita importância para a opinião daquela pessoa ao ponto disso prejudicar a tua vida. Talvez seja o momento de você realmente mudar a tua postura em relação àquela pessoa. Não destratando, não abandonando, mas não tendo a opinião desta pessoa como a mais importante para você do que a sua própria. Se no seu trabalho você faz um bom trabalho, busca fazer o seu melhor, é isso. Se como um filho, como uma filha, você dá o seu melhor, está presente na vida dos seus pais, se como um namorado, uma namorada, um esposo, uma mulher, você tem sido presente, tem feito seu papel, contente-se em não atender 100% das vezes as expectativas das pessoas que você mais ama. Você não vai. Se eu falar de família aqui, pode soar conservador, pode soar doído, pode gerar gatilho em algumas pessoas, pode ser algo negativo. Mas para muitas pessoas, e eu espero que para a maioria, seja um símbolo de algo positivo e algo que é precioso para vocês, né? Mas isso, obviamente, vai depender de qual é o teu histórico familiar, em que contexto você cresceu, quem eram teus pais, quem eram os teus familiares, teus tios, teus avós. A tua percepção de família vai ser definida a partir do teu repertório de vida, até uma questão social, financeira, vai impactar muito. E considerando este tópico no Brasil, no país em que vivemos, onde a pobreza é uma realidade que impacta a realidade de grande parte das famílias, pensar em família talvez seja algo complexo para você. Mas o que eu queria reforçar, talvez falando para o Matheus de alguns anos atrás, é construa família. Mas como assim construir família? Vamos lá, a minha percepção acerca de família é que uma família bem estruturada, ela exige engajamento e disposição de todos os membros ou da maioria dos membros. Quando não há esse engajamento, quando não há esse amor, essa disposição em fazer construir família, pode existir uma família no papel, mas na prática, na vivência prática, não existe família. E por que eu estou reforçando esse tópico? Porque hoje eu vejo com mais maturidade que família é uma das coisas mais preciosas e difíceis de se ter na vida, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, mas o laço familiar, ele tem sim uma diferença do que outros
relacionamentos do que outros laços. O relacionamento que você tem, eu acredito que com sua mãe, ele é mais forte do que com a sua melhor amiga, tá? A não ser que você tenha realmente uma mãe ausente, uma mãe muito difícil, mas ainda que com mães imperfeitas, que todos temos, afinal também somos filhos imperfeitos, o nosso relacionamento com a nossa mãe tem um significado que é especial. Tô usando aqui restritamente o exemplo da mãe, porque talvez se eu falar de pais seja um negócio um pouco mais complicado para a maioria dos brasileiros. Talvez na sua família, talvez da parte da sua mãe, talvez da parte dos seus pais, primos, tios, não haja esse engajamento de construção de família. Mas talvez nessa sua árvore genealógica aí, tem algumas pessoas que são família e que elas têm um pouco mais de sensibilidade a você. Talvez seja uma tia que tem um carinho especial por você. Talvez seja um tio, uma prima. Solidifique e se disponha a construir família com essa pessoa, sabe? Construir o significado ideal do que é família. É esse laço de sangue que é especial, esse laço de sangue que é diferente. Porque em momentos difíceis, essas pessoas, elas significam muito. Deveriam significar, né? Se você tem uma família que é colaborativa, que é engajada, que se preocupa um com o outro, valorize isso, tá? Talvez você seja novo, não dê tanta importância a isso, mas com o passar do tempo, você vai ver que o que seus pais falam de família é a coisa mais importante da vida. Com o passar do tempo, você vai ver que isso faz sentido. Talvez você não tenha a oportunidade de fazer o que eu tô falando, porque talvez você não tenha nenhum familiar que realmente se importe com você. Nesse caso, considere criar uma nova família. Eu já ouvi muito no universo coach a frase: se você não veio de uma família rica, que uma família rica venha de você. Isso pode até ser considerado, mas quando a gente substitui dinheiro por família, no sentido de, se você não veio de uma família estruturada, que uma família estruturada venha de você, eu tenho certeza que isso vai ter um nível de importância maior do que uma questão financeira. De maneira nenhuma eu nego o fato de que dinheiro é algo importante. Muitos problemas do nosso país, muitos problemas familiares decorrem de problemas financeiros. Então não é isso que eu tô falando, mas eu imagino que você, na idade que você tem, que esteja me assistindo aqui, você tem a oportunidade de, ao longo da história, construir uma família que você nunca teve. De construir laços, que talvez pode até parecer estranho se você não viveu com isso ao longo da sua vida, mas de construir laços, construir relacionamentos com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, que talvez sejam sentimentos que você nunca teve acesso. E essa possibilidade de fazer as coisas diferentes, acho que é o que a gente tem de mais precioso na vida. As coisas não precisam ser como já foram. E aí vai uma dica prática. Se você tá num relacionamento, não tem filhos ainda, talvez, esse é um bom questionamento. Olhe para aquela pessoa que tá do seu lado e veja: eu quero perpetuar os meus genes com esse ser humano, que às vezes tu tá num relacionamento, tá num namoro, tu tá ali num relacionamento que não é bom. Você não vê futuro, sabe aquele estágio profissional que você tá ali trabalhando, tá vendo que, velho, eu não vou pra lugar nenhum aqui. Tem relacionamento que é assim. Considere, se questione, faz sentido? Será que faz sentido ter um filho, botar um filho nesse mundo com esse ser humano? Se sim, pensa nisso, bota essa ideia pra frente. Agora, se não tá em dúvida, eu não sei se esse relacionamento deveria continuar. Seja confiável, seja simpático, seja cordial, seja gentil, seja alguém agradável de se conversar, mas seja confiável. Que a sua palavra tenha peso, que aquilo que você se comprometeu, apertou a mão de alguma pessoa e disse: eu vou fazer isso, seja fiel ao que você se comprometeu. Seja no trabalho, disse que ia fazer algo, faça aquilo. No relacionamento, se você prometeu que não ia fazer mais determinada coisa ou prometeu que faria determinada coisa, comprometa-se e faça isso. A confiança é um dos atributos de um ser humano que eu acho mais belo. Uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que honra os seus compromissos. Eu acho patético adultos que não têm palavra. Eles, sabe, a palavra deles parece que não tem peso nenhum. Eles não têm a consciência de que o que eu falei, o que eu me comprometi, tudo bem eu deixar isso pra lá. Eu marquei um compromisso com aquela pessoa. Eu me comprometi em estar presente naquele aniversário. Eu me comprometi em estar presente naquele casamento. Tenha palavra. Honre a sua palavra. Talvez você se prejudique em algum momento por honrar a sua palavra. Talvez você tenha se comprometido com algo que não vai valer tanto a pena pra você. Mas, pensando de maneira prática, no mercado, tá? Em uma esfera profissional, em uma esfera relacional, pessoas que não são confiáveis, elas são descredibilizadas, elas são descartadas, elas são mal faladas. Não tem coisa melhor do que se relacionar ou trabalhar com pessoas que são transparentes, são claras e são confiáveis, sabe? Pra todo mundo, no relacionamento familiar também. Isso é maravilhoso. Pode até ser mais duro, pode até ser mais transparente, mas saber que o que a pessoa está falando, está prometendo, está se comprometendo é algo que ela vai fazer o máximo para cumprir, isso não tem preço.
Sim, tô na minha cozinha, tem uns pratos ali. Estão lavados, tá? Então tá tudo bem, né? Cuide do seu corpo como quem cuida de um carro de luxo. Mas um carro de luxo que você nunca vai poder vender e que você precisa manter esse carro até o final da sua vida. E é até estranho pensar em ter um único carro até o final da vida, porque os carros envelhecem, carros precisam de manutenção, carros quebram, ficam antigos. O nosso corpo é exatamente assim. A gente envelhece, a gente quebra, a gente vai ficando mais lento, vai ficando velho, literalmente. Só que o nosso corpo ele é muito mais importante do que qualquer carro que a gente possa ter ao longo da nossa vida. Se eu não cuidar bem do meu carro, se eu não fizer as manutenções certas, se eu não estiver atento aos sinais que ele me dá, se eu não tratar ele com zelo, ele vai me deixar na mão, ele vai me deixar no prego. Cuide do seu corpo como se fosse um carro de luxo, super precioso e que vai ser o único carro da tua vida. Porque é exatamente isso, entendeu? Talvez se tá na casa dos 20, 30 anos aí, é mais fácil correr atrás do prejuízo. Depois que tu entra numa certa idade, fica tudo muito mais complicado, né? Cientificamente falando, isso é constatado, é um fato. Construir massa muscular hoje, pra tua velhice, pra tu conseguir sentar de boa, pra tu conseguir levantar teus futuros netos que tu nem tem ainda, conseguir subir e descer escada, conseguir subir no ônibus, conseguir viajar sozinho, pois é, tu constrói agora. Tô falando do aspecto físico, mas também no aspecto metabólico, né, a prevenção de doenças terríveis. A gente consegue prevenir muita coisa hoje mudando a nossa alimentação, nossos hábitos. Óbvio que a genética às vezes vai nos surpreender de maneira cruel com um adoecimento que a gente não espera, mas tem muita coisa que dá pra ser evitada com manutenção. Honre o teu suor. Antes de ganhar muito dinheiro na vida, eu espero que tanto eu quanto você ganhe muito dinheiro nessa vida, aprenda a lidar com pouco dinheiro. Você não é herdeiro, muito provavelmente a tua condição financeira hoje não é das mais abundantes, não é das mais prósperas, talvez. Porque a minha não é. Se a sua é, sinto inveja de você. E pela lógica, ao longo da nossa vida, se a gente progredir de carreira, buscar sempre se capacitar e oportunidades novas, a nossa remuneração vai acompanhar isso. E saber disso é perigoso, porque talvez hoje, em um tempo mais escasso, sem tanta abundância, a gente não se preocupe tanto com o dinheiro ou como a gente lida com as nossas finanças, porque é um momento realmente mais complicado. E no futuro, quando a gente tiver mais dinheiro, vai ser mais tranquilo. Mas você já viu algumas histórias de pessoas que eram pobres, ganharam na loteria e elas voltaram a ser pobres. O que eu quero falar é o seguinte: o dinheiro sempre vai voltar para a mão de quem sabe usar. Você pode ganhar muito dinheiro na sua vida, mas se você não saber usar o seu dinheiro, ele vai voltar para a mão de quem sabe usar. Vai sair da tua mão e vai para outro bolso. Tem muita gente aqui que tá aí na casa dos seus 20 e poucos anos, tá ganhando dinheiro, tá ganhando mais dinheiro que talvez os pais e tá apertado financeiramente. Não faz sentido isso. Óbvio, a gente tem que considerar também questões que hoje é mais difícil. Moradia é um negócio absurdo de caro, mas digamos que você tenha condições de viver um degrau abaixo do que tu pode. Digamos que você tenha condições, pagou todas as tuas dívidas e sobrou um dinheirinho. Esse dinheirinho não é para tu gastar novamente. Esse dinheiro é para manter no teu bolso. Esse dinheiro é para manter com você. Investindo, fazendo uma poupança, uma reserva de emergência, investindo. Inclusive, meu link da Novadax está aqui embaixo. A Novadax é a corretora de investimentos que eu uso, que eu compro lá meus tiquinhos de Bitcoin. Pronto, pela Novadax. Viver um degrau abaixo me permitiu não passar por situações de muita ansiedade quando alguma coisa dá errado. Eu sou autônomo, né? Então, as minhas finanças, elas oscilam. Não tem uma previsibilidade estável de dinheiro nos meses que virão. Esse degrau abaixo, digamos que eu ganho isso aqui e eu vivo assim, esse espaço aqui é a ansiedade que eu não vou sofrer, é a possibilidade de ajudar alguém que está precisando, ou me ajudar se eu ficar doente, alguma coisa. Esse gap aqui é importante. Nesse gap eu tenho minha reserva de emergência, todo mês eu invisto, você não precisa ser o maior expert de investimentos. Se colocar teu dinheiro na renda fixa hoje já é melhor do que estar com esse dinheiro parado ou gastar esse dinheiro. E aí uma partezinha de 1 a 5% dos meus investimentos eu coloco em cripto, né? Então, meu link da Novadax está aqui embaixo. Se você não souber lidar com dinheiro, o dinheiro vai sair da tua mão e vai voltar para a mão de quem sabe usar. E aí um conselho mais prático e que, nossa, se encaixaria muito com o Matheus do passado, porque eu sempre busquei me capacitar em nível técnico, né? Em saber fazer muito bem aquilo que eu queria fazer. Então, eu acredito que até hoje eu fiz um bom trabalho naquilo que eu me propus, considerando as ferramentas e o conhecimento que eu tinha naquele momento. Mas teve algo que eu não desenvolvi. Teve algo que eu só percebi e passei a me importar com isso há 2 anos pra cá, que é um negócio chamado soft skills. Basicamente são habilidades comportamentais, sociais e emocionais que você precisa ter para se relacionar com um time, com uma equipe, com um cliente,
prestando um serviço. Além de fazer um bom trabalho, você tem que ser uma pessoa que tem maturidade emocional, repertório comportamental de saber lidar com situações adversas, situações onde você está trabalhando com uma pessoa e esta pessoa está querendo talvez se aproveitar um pouco do seu trabalho, sabe? Ela quer sempre pagar menos. Essa pessoa quer ali incluir no seu serviço algo que não foi combinado. A gente passa por isso no dia a dia, e aí nessa situação você pode se sentir ofendido. Nossa, como é que essa pessoa tá querendo me passar a perna? Ou numa ocasião, se você lembra do primeiro tópico, se você tem um temor muito grande da opinião alheia, quer agradar aquele cliente, quer agradar aquela pessoa, você se submete àquilo para não gerar um desconforto, para não perder o cliente. Se você continuar assim, como um bom paraibano nordestino que sou, você vai se lascar, tá? Ficou claro? A gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber entender as pessoas e não agir de maneira reativa. Ah, porque essa pessoa tá querendo se aproveitar do meu trabalho, essa pessoa tá querendo me passar a perna, esse colega de trabalho é uma pessoa complicada. A gente tem que ter maturidade emocional de, como quem não perde o prumo, resolver a situação. Talvez chegar pra conversar ou talvez considerar, cara, eu não vou conversar com essa pessoa, eu vou seguir fazendo meu trabalho, vou ser mais claro, vou ser mais objetivo, vou ter palavra, lembrando do que eu falei no tópico anterior. E é isso, seguiu a vida. Recebi a ligação de um amigo aqui, aí ele disse que quer dar uma palavra pra vocês. Peraí. Vai. Fala, galera. Tô muito feliz de aparecer nesse vídeo, meu irmão. Esse é meu youtuber favorito, Matheus Ribeiro. Siga no Instagram. Não deixe de esquecer a sua curtida. Não deixe de lembrar da sua curtida e compartilhe esse vídeo nos melhores canais nas suas redes sociais. Se inscreve no canal, um abraço. Bicho, eu não poderia ter uma CTA mais criativa do que essa. Eu ia falar algo sobre família, construir família, que eu me esqueci, aí essa ligação desse meu amigo me lembrou. É que se você talvez não tenha, é aquela coisa, nem todo mundo tem o privilégio de ter uma família. E tem aquele clichê, né, que diz, amigos são a família que a gente escolhe. Isso é verdade. Só um disclaimer, minha família é maravilhosa. Minha família é incrível, mas eu não cresci com a proximidade com eles, então existe um certo distanciamento. Mas graças a Deus eu pude construir boas amizades e eu sinto que é um laço um pouco familiar. Não é a mesma coisa que família, de sangue, mas quando você tem boas amizades, tá? Não são muitas amizades, mas são boas amizades. A vida tem mais brilho, a vida tem mais sabor. Construa bons laços afetivos. Eu vou precisar ler aqui porque o que eu escrevi talvez eu não consiga falar da maneira tão clara como eu escrevi. A nobreza está na humildade. Homens notáveis ao longo da história tinham ouvidos atentos ao conhecimento, porque eles sabiam que por mais inteligentes, cheios de repertório que poderiam ser, sempre havia algo que eles poderiam aprender de novo. A nobreza está na humildade. Quando a gente é jovem, a gente acha que sabe de tudo, né? Mas é porque a gente é burro. Tenha ouvidos atentos ao conhecimento. Esteja sempre disposto a aprender algo novo. Os acessos que eu tive a pessoas mais velhas, que são admiráveis, que têm certo conhecimento e prestígio na sociedade, e hoje a gente tem acesso a essas pessoas através da internet, uma constante entre eles é que há humildade, no sentido de que eles sempre podem aprender algo novo. Por isso que eu falo que a nobreza está na humildade. A nobreza está em ouvidos atentos e humildes, que sabem que o conhecimento está disperso na sociedade e que a gente não sabe de tudo. Você não sabe de tudo. Você pode ser um gênio no seu trabalho, você pode ser um gênio na sua área de expertise. Sempre há algo novo a aprender, sempre há algo novo a considerar. Por exemplo, eu vejo muitos jovens hoje, sabe, com fogo nos olhos para crescer profissionalmente. Tamo junto, faço parte desse time também. E com o passar do tempo, eu vejo que quando a gente vê pessoas mais velhas, elas olham para trás e tem algumas conclusões. Primeiro, elas deveriam ter arriscado mais, vivido mais, viajado mais, ter usado melhor o tempo delas. E algo que é muito frequente também é ter passado mais tempo com os filhos. É ter passado mais tempo com os pais, que talvez já não estejam mais presentes. Sabe? Então, esteja atento aos sinais de pessoas mais velhas que dizem, família é importante. Trabalho, carreira, cara, maravilhoso. Faz isso por você, faz isso por sua família, mas esteja presente. Prático, tá? Eu tô na cozinha, o que é que na cozinha a gente faz? A gente cozinha, aprende a cozinhar. É bem objetivo, prático, mas assim, saber cozinhar, eu não sei, eu acho que isso é muito importante pra um ser humano, um adulto, funcional. Eu acho que saber cozinhar é um negócio que você tem que saber. Independente se você é mulher ou homem, saiba cozinhar. Cara, pensa em 3 refeições. Sabe fazer um bom café da manhã? Sabe fazer um ovo mexido? Deixar o pão ali tostadinho. Não tem muito moído. O café da manhã é simples. Sabe fazer um almoço? Arroz. Não é um negócio fácil é fazer um arroz. Arroz é simples, é fácil. Fazer um feijão, aparenta ser algo complicado, complexo. Não, é simples também. Fazer uma proteína, fazer um macarrão, já tem uma janta. Então se tu sabe fazer um café da manhã, uma janta, um almoço
em uma janta, tá feito, tá? A gente vai aprimorando, vai conhecendo um negocinho mais diferente, aprende a fazer uma lasanha, aprende a fazer... E você vai vendo que o negócio não é tão complicado. Não é pra tu ser o Masterchef, mas saber cozinhar, acho que todo ser humano deveria saber alguma coisa, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso cenário de vida. Talvez hoje tu mora com teus pais e aí tá tudo feitinho ali, mas daqui a pouco tu vai querer dar teus pulos e tu vai sofrer pra aprender a cozinhar, ou vai ter que gastar muito caro em comida fora de casa. Se você não sabe inglês para o mundo, tu é analfabeto. E eu me sinto analfabeto porque eu não sei inglês como uma pessoa que se comunica com fluidez. E eu tô correndo atrás disso agora. E tem sido maravilhosamente desconfortável lidar com um novo aprendizado. Sabe, se desafiar e vendo ali que, cara, eu deveria saber isso aqui, mas eu não sei isso aqui. Um novo idioma expande, sabe, oportunidades infinitas, especialmente profissionalmente. Eu estudo inglês. Sempre que eu faço alguma reflexão sobre a minha vida, ou em alguma conversa, eu chego no mesmo lugar. Parece que o tempo tem passado mais rápido do que passava antes. Parece que o tempo tá voando. Vocês não têm essa memória de que quando a gente era criança, parece que era tudo mais lento, era tudo mais tranquilo. Parece que o tempo passava mais lento, que a gente conseguia, sei lá, desfrutar um pouco mais do dia. Bom, logicamente o tempo é o mesmo, mas essa pressa é cruel. Eu já não tenho 20 anos, tenho 25 anos e... eu sinto saudade de algumas coisas que eu vivi naquele tempo. Mas eu tenho que me atentar que daqui a 5 anos eu vou sentir saudade do que eu tô vivendo hoje. E, óbvio, a gente tem questões difíceis na nossa vida no hoje, mas se parar pra pensar é só o que a gente tem. O futuro, que talvez eu idealize que seja melhor, eu não tenho o controle dele, nem sei se ele vai chegar. O que eu tenho e o que você tem é este exato momento, é este exato dia. Trabalha pelo teu futuro, estuda, faz o teu rolê, faz o que você precisa fazer pra ter um futuro melhor. Mas não esquece do hoje, não esquece do momento presente. Não deixa muita coisa pra amanhã, não deixa muita coisa pra fazer depois. Não vai acumulando planos e sonhos, vai dando check nas tuas coisas. Busca viver hoje, sai de casa hoje, vai passear hoje, vai tomar um sol hoje, vai se exercitar hoje, vai cuidar do teu corpo hoje, liga pros teus pais hoje, começa um projeto novo hoje, pede demissão. Calma, né? Tem umas coisas que a gente tem que raciocinar bem se faz sentido. Termina aquele namoro hoje. Se for um namoro ruim, né? Termina hoje. O tempo voa e é muito precioso. É o que a gente tem, é hoje. O exercício é, que é que tu tá postergando há tempos. Começa hoje. Poderia me alongar mais aqui, mas eu acho que eu já falei demais por hoje. E aí eu vou fazer alguma coisa que só posso fazer hoje.